Ei pessoas, como é que vocês estão do lado daí? Hoje temos um vídeo de romantismo, mas o romantismo no Brasil. Então o que eu posso mostrar pra vocês de forma rápida, que vocês peguem rapidinho como palavras-chave para vocês identificarem o romantismo em provas e por aí vai. Presta atenção. Primeiro, a gente começa pela poesia. Vamos prestar atenção numa coisa. O romantismo é dividido em duas partes, poesia e prosa. Só que a poesia, ela tem uns adjacentes diferentes da prosa. Vamos começar por ela. A poesia, ela é dividida em gerações, tá? Então tem a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. E cada geração dessa tem características diferentes. Então presta atenção. Se eu falo da poesia da primeira geração, eu vou lembrar de uma poesia relacionada ao nacionalismo, ao indianismo. Mas não é um nacionalismo simples, é um nacionalismo exagerado. Vamos lembrar que dentro do contexto histórico que acontecia o romantismo no Brasil, a gente estava falando de independência do Brasil. Logo vamos prestar atenção. As pessoas, elas pensavam no seguinte: o meu país não é mais uma colônia, o meu país agora é independente, ele é uma nação. Isso aflora todo o processo nacionalista das pessoas. Mas só que esse nacionalismo no romantismo, ele vai ser algo ufanista, ou seja, exagerado, idealizado. Além do mais, eu preciso voltar às minhas origens, eu tenho que valorizar as origens do Brasil. Quais são as origens do Brasil? Sendo assim, os indígenas, eles vão ser a base principal para falar dentro do seu processo de poesia. Mas esse índio, ele vai ser muito idealizado, como é qualquer coisa dentro do processo romântico. Presta atenção aqui. Nessa primeira fase romântica, eu vou ter o indianismo como um processo característico e também o nacionalismo. Daí o que acontece? Autores importantes, olha só, grava aí. Os Gonçalves. Por que os Gonçalves? São dois Gonçalves. O deles é Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. O Gonçalves Magalhães é o responsável pela obra inaugural no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades. Já o Gonçalves Dias, ele é o nosso famoso, é o mais marcante. Ele vai trazer Canção do Exílio e também ele vai trazer Juca Pirama. São duas obras importantes e que canaliza todo esse processo da primeira geração, beleza? Segunda geração poética romântica, presta atenção. Nessa geração poética aqui, nós vamos ter o ultrarromantismo. O que vai ser esse ultrarromantismo? É algo exagerado, é algo mórbido, é algo gótico, vamos dizer assim. A morte é uma das principais características que vão ser ditas dentro das poesias. Então, a morte ela vai ser vista como a saída ou ainda como uma amiga. A morte ela não é temida. A morte ela é colocada dentro do processo de salvação. Todos esses autores aqui, ó, eles vão ter uma forma de escapismo. Outra questão importante para a segunda geração. Essa segunda geração é chamada de ultrarromântica pelo exagero. E ela tem como características o escapismo, a nostalgia e a depressão também, tá? Autores importantes aqui no Brasil, o Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo. Observação. O Casimiro de Abreu, ele vai fazer formas de escapismo, mas não relacionado à morte. Ele sempre vai voltar à infância. Agora, o Álvares de Azevedo, não. O Álvares de Azevedo, ele vai ter influências muito relacionadas à morbidez e também ele vai tratar de uma poesia mais carnal, levando mais para o lado sexual, beleza? O Álvares de Azevedo é o que mais marca essa geração. Vamos lembrar que a gente vai ter vários autores, mas um deles sempre marca mais. Na primeira, o Gonçalves Dias. Na segunda, Álvares de Azevedo. E na terceira, professora, Castro Alves. Castro Alves, ele vai trazer para o nosso processo da terceira geração o seguinte: condorerismo. Que é isso? Todo o processo histórico, quase todo o processo histórico, nós vamos ter a libertação dos escravos, mas não no Brasil. Então, as ideias abolicionistas no Brasil vão estar muito fortes aqui nessa época. Então, intelectuais, escritores da época vão começar a falar que a escravidão é um processo que deve acabar. E aí, no meio de todo esse processo histórico, as pessoas vão começar a escrever sobre isso. Por isso, condorerismo vem da ave do condor, que significa o quê? Liberdade. E liberdade para quem, gente? Quem estava preso nessa época? Quem era escravo nessa época? Os negros. As ideias abolicionistas vão influenciar diretamente o processo da terceira geração. Daí, Castro Alves vai ser um cara que vai escrever uma poesia muito importante, chamada Navio Negreiro. Esse navio negreiro, ele vai ser relacionado à vinda dos escravos do continente africano para cá e tudo que eles sofrem para poder chegar aqui. É uma poesia muito pesada. Sendo assim, é importante a gente lembrar de uma coisa importante. Dentro do processo romântico, é a primeira vez que a gente vai trabalhar a poesia social.
o problema da desigualdade, a questão do engajamento. É aqui que essas pessoas, os autores e todos os intelectuais, eles vão começar a escrever de forma engajada, ou seja, uma poesia social. A dica de hoje é essa, pessoal. Não esquece de seguir aqui meu Instagram, que tem várias outras dicas, inclusive de gramática também. Beijo, até mais!